queria saber, professor, o que levou o interesse ao direito? Vocês, desde sempre, desde o colégio, já tinha... Então, ele veio com um interesse mais, curiosamente, pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Eu sempre tive uma vocação forte, não, para poesia. Gostava de poesia, gostava de escrever poesia desde 13, 14 anos. Comecei a fazer isso. E o Largo de São Francisco me encantava pelos seus poetas. Não? Aquilo, para mim, era uma tradição muito forte. Não? Castro Alves, não? Enfim, esses nomes me encantavam. Então, eu sempre me enderecei para, vamos dizer assim, para ciências humanas. E dentro das ciências humanas, a imagem da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco sempre foi muito forte. Ou seja, eu pus na cabeça que eu tinha que estudar naquela faculdade. O gosto, o interesse pelo direito foi posterior, e bem depois. Nem durante o tempo que eu estava na faculdade. Como que foi isso? Ele surgiu, na verdade, acho que uns 10 anos depois, 10 a 15 anos depois de formado. Né? Quando eu entrei na faculdade, né? Fui cursá-la, né? Comecei a lidar com a matéria, o direito, né? Me encantei, no entanto, com as aulas do professor Goffredo da Silva Teles, de introdução. Né? E ele me despertou para o outro lado do estudo do direito, disso que eu costumo chamar de zetética, né? Uhum. E que era o lado filosófico. O primeiro semestre do curso do Goffredo era um curso filosófico, de filosofia, onde ele depois encaixava o direito no segundo semestre. E foram essas aulas, né, que me despertaram o gosto pela filosofia. Tanto que no fim do ano, do primeiro ano da faculdade, eu fui fazer o outro vestibular. E entrei na Faculdade de Filosofia, né, da USP. Aliás, entrei na USP, entrei na PUC e optei pela USP. Uhum. E lá fiquei, me formei nas duas junto. Essa tendência me levou a um gosto pela filosofia, eu confesso, muito maior do que o gosto pelo direito. Eu imagino. Eu gostava mais do que eu fazia na Faculdade de Filosofia. E depois, no 5º ano da Faculdade de Direito, conheci Miguel Reale, e aí isso se acentuou. E aí veio a possibilidade de juntar as coisas, mas olhando para o lado da filosofia. Com Miguel Reale, daí veio a possibilidade de uma bolsa. Eu fui para a Alemanha, estudei filosofia, fui aluno do FIVEC, em filosofia do direito, mas fiz um doutoramento em filosofia, não em direito, ainda que num tema de filosofia do direito. Ou seja, toda a minha carreira, toda a minha tendência, todo o meu gosto não era propriamente para o direito. Depois, voltando ao Brasil, comecei a dar aulas, e por questões de sobrevivência, eu cheguei a um momento da minha vida em que, por assim dizer, eu fui obrigado a me dedicar ao direito, como meio de vida mesmo. Enfim, resolvi ser advogar. Isso foi por volta de 1980. Eu me formei em 64. Puxa, 15 tempo depois. Foi bem depois. E aí veio um gosto pelo direito. Não? A advocacia deu esse gosto? Deu esse gosto. Lidar com o direito, não, primeiro como chefe jurídico da Fiesp, e depois como diretor jurídico de uma multinacional, a Siemens, não? E depois com escritório próprio. Enfim, eu fui descobrindo o direito, também como procurador-geral da Fazenda Nacional. Eu fui descobrindo o direito. Não? O gosto veio depois, realmente. Aí o direito cresceu no meu interesse. Foi assim. Puxa, muito interessante. Acho que poucos sabem desse interesse pelo... me conte um pouco mais o tempo de universitário, né, essa vivência. Então, suas leituras eram basicamente filosofia e literatura, eu imagino. Exatamente. O meu interesse pelo direito se resumia
ao beabá e aquilo que era necessário para fazer o curso. Eu nunca fui durante o curso de Direito, nunca fui um grande leitor de obras jurídicas, eu me interessava menos por aquilo. Me interessava por tudo aquilo que puxava para o lado da filosofia. Aí sim, ou para a teoria geral, hermenêutica, interpretação, enfim, tudo aquilo que me puxava para o outro lado me interessava. Aí isso eu lia. Não? Mas, sei lá, processo, questões processuais, penais, em si mesma, enfim, dogmática jurídica, por si só não... eu tinha pouco interesse. E, por outro lado, a Faculdade de Filosofia, aí sim, eu imagino. Me Davam dediquei asas. com mais profundidade, muito mais, durante o curso. Imagino. Durante o curso. E a sua relação com o FIVEG, como foi? Eu, quando ganhei a minha bolsa para a Alemanha, foi por intermédio de um professor de filosofia da Universidade de Mainz, chamado von Rintelen, Fritz von Rintelen. Von Rintelen era um filósofo ligado à filosofia da existência, de um lado, mas também à filosofia dos valores. Ele era amigo de Miguel Reale. Enfim, foi por esse tipo de relação, e também por conta de outras pessoas que me permitiram conhecer o von Rintelen, que eu ganhei essa bolsa e fui para Mainz. Quando eu ia para Mainz, já estava tudo decidido, estava com a bolsa pronta, vai ser informado na Faculdade de Direito e na Faculdade de Filosofia. Celso Laffer, meu amigo, não, que havia estagiado no escritório do Alcides Jorge Costa, me lembro disso, chegou para mim e falou: olha, você vai estudar em Mainz? Eu descobri um livrinho aqui na biblioteca do Alcides, não? Está em italiano, mas é de um professor dessa universidade para onde você vai, a Universidade de Mainz, não? Parece interessante, chama-se Tópica e Jurisprudência. Aqui, dê uma olhada nisso, não? Acho que você vai gostar. E procura esse homem lá, pelo menos ele é o filósofo do direito de lá. Foi assim que eu ouvi pela primeira vez o nome do FIVEG, graças ao Celso Laffer, por essa oportunidade. Aí quando eu fui para a universidade, me inteirei de como é que funcionava o doutoramento e descobri que você tinha que ter cursos na sua área de escolha, no meu caso era filosofia, mas você tinha que escolher mais 2 áreas fora da filosofia, pelo menos mais 2. Daí eu escolhi, uma delas foi sociologia, e me lembrei, obviamente, do FIVEG, e lá fui eu para filosofia do direito como área. Isto é, eu passei a ter aulas na Faculdade de Filosofia e Sociologia, e também na Faculdade de Direito, FIVEG. Assim foi o meu encontro com o FIVEG. Só que desse encontro, claro, eu nunca deixei de me entusiasmar com o meu orientador, que era o von Rintelen, não era o FIVEG. O FIVEG funcionava como o segundo orientador nesse regime. Mas eu fui adquirindo uma admiração por ele. O que ele fazia para mim era novo. Filosofia dos valores, filosofia da existência, existencialismo, enfim, tudo isso eu tinha tido no Brasil. Mas tópica, retórica, linguagem, isso era novo para mim. E eu me encantei com o FIVEG. Foi assim.